professora Mara. Então, a equipe que está organizando o livro de 55 anos da FC, né, essa história da Faculdade de Ciências, nós agradecemos o seu aceite para ser nossa entrevistada no dia de hoje, para falar sobre sua trajetória aqui na nossa faculdade, na Unesp, né? Então, vou começar pedindo para você se apresentar e, a partir daí, você vai contando para a gente sua trajetória e aí a gente vai conversando. Primeiramente, eu que agradeço, né, de ser lembrada por vocês. E minha trajetória aqui é bastante longa. Meu nome é Mara Sueli Simão Moraes e eu entrei aqui na Faculdade de Ciências, quando era ainda da Fundação Educacional de Bauru, como aluna, né, em 1974, aluna da licenciatura em Matemática, né? E na época eu fiz a licenciatura em Matemática, também fiz a licenciatura em Ciências, aí depois eu vou explicar até porquê, e fiz um aperfeiçoamento em Ciências aqui também, em Matemática, em Educação de Ciências e Matemática, e fiz meu mestrado e doutorado em São Carlos, na USP, e depois fiz Pedagogia também durante essa trajetória toda, e aí sou livre docente em Educação Matemática pela Unesp. Muito bom, muito bonito começar essa trajetória, né, já como estudante, né? Então conta um pouco para nós como que era essa época em que você foi estudante, como que era a estrutura da instituição, como eram os seus colegas, como eram as aulas, né? Então, a gente tinha as aulas, a FC, né, a fundação toda, na verdade, era alocada no prédio ali na Vila Falcão, né, que era da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, era um prédio emprestado, né, e era muito gostoso, né, a gente enquanto alunos, né, estudantes, era muito gostoso, os professores eram muito atenciosos, né, e já no segundo ano eu me candidatei à monitoria no Departamento de Matemática e fui contemplada. E eu fui monitora durante 3 anos do professor Isaac Portal Rondon, que hoje dá nome ao Colégio Técnico, né? Foi um dos fundadores da faculdade, da fundação, na verdade, da Fundação Educacional de Bauru, que na época era uma coisa de vanguarda, né? Foi um grupo de pessoas aqui em Bauru, né? Que trouxeram a fundação para Bauru, né? A Faculdade de Engenharia e as faculdades de Ciência, né? E era uma coisa realmente de vanguarda na época, porque nós tínhamos IPMET, computação, né? E era muito interessante. E quem encabeçou na época foi o doutor Edmundo Coube, né? Que hoje dá até nome à rua, que foi nosso prefeito na época, né? Uma pessoa bastante consciente das necessidades, né? Do interior de São Paulo. E aí eu fui monitora do professor Isaac, né? E chegou no meu quarto ano, ele veio a falecer no segundo semestre. E aí o chefe do departamento na época, era o professor Carlos Monteiro, pediu para que eu participasse das provas finais das turmas, né, que ele dava aula para os primeiro e segundo ano de matemática, né. E aí eu ajudo, né, a elaborar as provas e já vou novinha da sala de aula, né, aplicar prova para os meus colegas, né, colegas mais novos, mas eram colegas, né. Foi uma experiência bastante assim, importante da minha formação. Eu termino o curso de licenciatura em matemática, até nesse ponto eu falei que no início que eu iria comentar, quando nós entramos, veio uma nova legislação que não haveria mais os cursos de licenciatura plena, e sim o curso de licenciatura curta em ciência com as habilitações na área de matemática, física, biologia, química, assim. E aí nosso curso foi adaptado, né? Aí nós reivindicamos que, como a gente já estava cursando a licenciatura em matemática, a gente gostaria de continuar na licenciatura em matemática. E aí foi nos permitido, então, fazermos as duas licenciaturas, tanto a licença curta como a de matemática. E alguns de nós optamos por isso, né? Isso só vai mudar quando chega a Universidade de Bauru e a Unesp em seguida, né, que vai mudar essa formatação de curso de licenciatura curta e habilitação, e volta a ser licenciatura plena. Sim. Só mais para frente, porque com a universidade, com a Unesp, nós ficamos subjugados ao Conselho Estadual. E aí nós pudemos, então, retornar
a licenciatura plena. Deixa eu aproveitar e te perguntar, nessa monitoria era com bolsa, era sem bolsa, como funcionava? Era com bolsa. Com bolsa. Bolsa, a gente tinha que desempenhar algumas horas ali dentro do departamento. Até na época, né, todos os professores ficavam numa sala só, né? E, na verdade, todo mundo ficava assim num ambiente só, e tinha salinhas dos departamentos, né? Mas era bastante interessante, porque a gente sempre estava em contato com os outros colegas, no café, assim. Mas era, de fato, bastante, assim, difícil, né? Você, por exemplo, pensar em pesquisa, uma coisa assim que precisa um momento mais, assim, de silêncio, né? E você está ali com os seus pensamentos. Mas, na época, para você observar, a Fundação Educacional de Bauru era diferente das demais instituições, né, particulares, porque ela era mantida pela prefeitura, né? Então não visava lucro. E os professores não eram horistas, eles eram tempo integral ou tempo parcial. O que era o tempo integral? Eles tinham que dar 20 horas de aula, mais 20 horas de permanência, onde eles atendiam os alunos, podiam aperfeiçoar seus estudos, fazer suas listas de exercícios, suas avaliações. E isso, então, aumentava, vamos dizer assim, consideravelmente em relação às outras faculdades particulares, o nível de ensino. Então, sempre teve um nível de ensino alto, né, por conta que os professores podiam se dedicar mais tempo ao trabalho, né. Então, voltando à monitoria, assim, a gente tinha uma bolsa, né, e a gente ficava no departamento e ajudava os professores fazendo lista de exercícios, ajudando a corrigir, porque eu lembro que tinha as provinhas bimestrais, mensais, para ver como que o aluno estava indo, né? Então a gente ajudava o professor a corrigir essas provinhas, que a gente chamava provinhas, né? E a gente fazia todo esse acompanhamento. Muito bom. Bom, você contou já pra gente que estando no 4º ano, o professor Isaac faleceu, você já ajudou ali o departamento na aplicação das provas finais. E como você ingressou na instituição como docente? Então na época, né, eu fui chamada, convidada mesmo, né, foi feita ali uma entrevista, tal, eles já me conheciam enquanto aluna, né, e eu já ingressei, assim, com um número considerável de aulas. Já na sequência que você se formou? Na sequência. E na sequência também, os próprios meus professores, né, eles também iam a São Carlos, na USP, né, no departamento, na instituição, né, na verdade era no Instituto de Matemática, fazer pós-graduação. Eles faziam disciplinas isoladas, né? Já disseram para mim, olha, você deve ir lá para você se aperfeiçoar. E eu já fui lá para São Carlos, na USP, no Instituto de Matemática, e me inscrevi num curso de pós, numa disciplina, como aluna especial, não regular, né? Então tinha essa vida, dava as aulas aqui, um dia na semana ia para lá, a gente voltava, tinha uns colegas que iam também, a gente revezava no carro e íamos. E eu lembro, inclusive, que já me deram, assim, acho que umas 20 horas de aula, assim, e eu dava aula na época tinha tecnologia, e eu dava aula para pessoas até mais velhas que eu, né? E era uma coisa assim bem difícil, a gente tinha que ter uma postura bem rígida, né? Porque às vezes uma brincadeira ou outra podia acontecer. Mas fui indo e deu certo. E no segundo semestre também, dando bastante aula, e já fiz outra disciplina lá na pós-graduação em São Carlos. E aí o Instituto lá de Matemática falou, você não quer se tornar uma aluna regular? Nós temos bolsa aqui e tal. Aí eu falei, olha, gostei da ideia. Aí eu vim para Bauru, conversei com o professor Carlos, o professor Carlos Monteiro, eu acho que eu vou ficar lá tal. Na época, acho que era Vilma Esperidião, que era a chefe. Ela falou assim, mas Mara, nós precisamos tanto assim, você não poderia, pelo menos algumas disciplinas na matemática? Eu falei assim, se for na matemática, ótimo, eu adoro trabalhar com a licenciatura em matemática. E eu lembro então que eram estruturas algébricas, né? E eu ia fazer o curso de pós lá de estruturas algébricas. Falei assim, maravilha, tá ótimo. Então eu ficava a semana inteira lá em São Carlos, bolsista da universidade lá. Vinha de sexta-feira, dava aula à noite e sábado de manhã.
Foi uma época bem difícil, bem corrida. E aí me tornei essa aluna regular, tal, mestrado. E na mesma época, não lembro bem se foi antes ou depois, assim que eu me formei, abriram um concurso para ingresso ao magistério estadual, né, para professores do ensino fundamental e médio. E eu prestei. A primeira prova foi a prova pedagógica, né, e eu gostava muito. Já na licenciatura eu gostava de conversar com os professores da área pedagógica e discutia, tinha as minhas ideias, né? E aí eu lembro que eu fui fazer a prova e parecia que eu escutava os professores, né? Eu tive uma professora, a professora Terezinha Sintra, e ela falando, e parece que a prova, ela tinha até elaborado aquela prova. E eu peguei, fiz a prova, né? E passei. Não foram todos os meus colegas que passaram, porque as pessoas geralmente querem fazer matemática, mas não gostam da área pedagógica, né? Mas eu passei, né? Aí eu assumi o estado em São Carlos. Eu sempre ficava o dia inteiro na universidade, que eu tinha que cumprir as 40 horas, porque eu era bolsista. Na época não tinha problema você ter outra atividade como docente. Saía de lá e ia para uma escola estadual, Bispo Dom Gastão, chamava-se. Dava as aulas lá. Todo dia estava lá na universidade de novo, estudando. Chegava, dava segunda, terça, quarta e quinta aula no estado, carga mínima. Vinha para cá na sexta, 5 horas da tarde, entrava às 7 aqui, dava aula na licenciatura em matemática no sábado de manhã. E domingo tinha que estudar ainda pro mestrado. Era uma vida bem dedicada, né? Bem dedicada, né? Bem dedicada, mas teve as recompensas, né? E aí eu fui até terminar o mestrado. E aí, quando eu terminei o mestrado, o professor Paulo Cavauchi, ele trouxe arquitetura para Bauru, para a FAFAC, né, o curso de arquitetura. E, na época, precisava das pessoas que tivessem título. E ele me convidou, então, para eu compor o quadro docente, para fazer o processo, na verdade. Porque na hora chegavam as aulas aqui, eram todas distribuídas. Né? Para compor aquele processo, precisava mostrar que a instituição tinha gente já com título. Eu aceitei, e aí, então, eu passei a tempo integral. Né? Passei a tempo integral, dedicando 40 horas aqui. Eu tinha terminado o mestrado, já tinha tido meu primeiro filho, né? Tive um mês depois de terminar o mestrado. Mas assim mesmo, chegou março, falei, vou lá continuar meus estudos, vou fazer doutorado, né? E fui. Mas realmente, pegar a estrada, voltar, atender todos os afazeres aqui como tempo integral, a gente dava 20 horas de aula, né? Por semana, atender a questão da maternidade, né? Ficou difícil. Aí eu parei, eu tranquei o doutorado. No doutorado, eu, na verdade, comecei como um especial, né? Então nem precisei trancar de fato. E aí me dediquei a dar aula aqui, mas não parei, né? Eu fiz pedagogia, fiz a especialização em ensino de ciências, né? Voltada à educação, né, que eu gostava bastante de matemática, eu já tinha visto bastante coisa também, e eu comecei também a olhar para esse lado, né. E fomos assim durante um tempo, quando veio a UB, né, a Universidade de Bauru. E nessa época, antes de falar da UB, como também aconteceu na UB, a gente, esse campus aqui foi criado, né, mas não tinha todas as salas ainda, tinha sala 1 ali, aqueles corredores ali só. E o que acontecia? As aulas eram distribuídas um pouco lá na Falcão, na Vila Falcão, no prédio da Secretaria de Educação, e um pouco aqui. E teve noite que a gente, não era só eu, outros faziam isso também. Dávamos 2 aulas lá, pegávamos o carro, cruzávamos Bauru, nem tinha estrada asfaltada, era estrada de terra para chegar aqui, e íamos dar as 3 últimas aulas aqui. Então foi uma vida difícil para todos, né? E foi realmente, nós fomos bem assim, conscientes do que estava acontecendo e firmes para a gente poder crescer, né? A universidade crescer. E aí chegou o B, né? Chegou o B, e aí fomos chamados, todos os docentes, nós precisamos pessoas com titulação, tal, vamos investir. Então lá fui eu, falei, então eu quero voltar para o meu doutorado, sonhar doutorado.
E aí nós tínhamos uma diminuição pequena de carga de dados. Falei, bom, vamos tentar. E aí aquela dúvida, né? Para que lado eu vou? Volto para a minha matemática, né? Pura, ou vou para a área de educação, que eu gostava tanto também, né? E aí eu fui conversar com o meu ex-orientador do mestrado e ele me recebeu muito bem, ficou muito feliz, não, e aí ele me apresentou a gente trabalhava com sistemas dinâmicos, equações diferenciais. Então no mestrado eu trabalhei com equações diferenciais que eram modelos de fenômenos físicos, astronômicos, né? E quando eu volto para o doutorado, ele já estava trabalhando também com sistemas dinâmicos, mas com equações diferenciais funcionais, com retardamento, que eram equações que modelavam fenômenos da ecologia, da economia, fenômenos mais sociais, né? E eu falei, olha, que interessante. Eu já estava com essa tendência, alguma coisa mais social, assim, né? Já pensando na própria educação, tudo. Falei, olha, interessante. Eu acho que eu volto para cá então. E voltei. Não que eu fosse trabalhar, eu não trabalhava os problemas, não era matemática aplicada. Eu desenvolvia corolários, teoremas, lemas, teoremas, que serviam então de modelo para trabalhar algum problema existente nas áreas. Então era matemática pura mesmo, mas eu me interessei mais, achei uma coisa assim que estava dizendo de mim como mãe trabalhando muito a educação e já o gosto pela educação que eu tinha, né, foi uma coisa mais social. E aí começamos já na UB, né? É lógico, a volta para o doutorado não foi tão trivial, né? Eu havia parado 6 anos de estudar matemática avançada e foi assim uma coisa difícil. Eu digo que eu tive que rever algumas coisas no mestrado, né? Rever muita coisa que eu deixei para trás, mas fomos caminhando. E aí chegou a Unesp, né? E com a Unesp, então, foi melhor ainda que eu consegui um afastamento integral. Acho que foi a primeira do campus que conseguiu esse afastamento integral. E eu fiquei me dedicando ao doutorado, né? Lá em São Carlos. E, no fim, finalizei e deu tudo certo, né? Bom, aí retornei a todas as minhas atividades, né, aqui e tal, e comecei, como nós não tínhamos, assim, vamos dizer assim, vocação, não é que não tinha vocação, não tínhamos espaço para pesquisa, né, estávamos iniciando com a UB, depois com a Unesp, nós não tínhamos grupo de pesquisa, né, então eu volto novamente às minhas atividades totais, né, e eu não encontro um colega para que eu pudesse discutir, continuar os trabalhos. E aí fica novamente a pendência, né, aquele cordão umbilical não foi cortado com São Carlos, eu tinha que voltar a São Carlos, participar do grupo de pesquisa do orientador, voltar. E realmente é bastante cansativo você fazer toda essa viagem, vai e volta, né. E eu falei, eu precisava montar um grupo aqui, né? Meu orientador falou, lá em São Carlos, falou, sim, você precisava, tal. Chegamos até contratar um professor Geraldo, eu não me lembro o sobrenome dele, infelizmente, desculpa. E ele foi até da minha banca de doutorado, e ele veio, vamos montar um grupo aqui de equações diferenciais funcionais, tal, interessante. Mas ele foi acometido com câncer grave, né, e acaba, então, se aposentando aqui também, né, ele já era aposentado lá, ele sai, na verdade, ele larga aqui, e eu me vejo novamente sozinha, sem um companheiro, uma pessoa, um colega para fazer pesquisas. Mas mesmo assim, eu procuro, eu já estava também na engenharia, eu sempre também, a gente dá aula em todos os cursos, né, engenharia, arquitetura, na FAAC, desenho industrial, eu gostava mesmo de ficar na licenciatura em matemática. Gostava de trabalhar com formação de professores. Mas sempre era pedido para a gente, né, estar trabalhando. E aí eu estava na engenharia, alunos lá que tinham interesse, fiz projetos de iniciação científica na área de matemática, equações diferenciais. E ao mesmo tempo nós tínhamos um núcleo de ensino, né,
Núcleo de Ensino é não sei se pode chamar de um órgão, mas é um projeto, né, que está na Unesp toda e que é financiado pela Unesp mesmo, né, que a gente trabalha pode ser trabalhar com professores ou mesmo com alunos, né, do ensino básico. E então eu também dava aula na licenciatura, montei um grupo com 4 alunos, fomos trabalhar com o núcleo de ensino. Foi uma experiência muito boa, com resolução de problemas, foi bastante interessante. E eu fico, né, nesse trabalho, mantendo ainda contato com o orientador em São Carlos. E aí, lógico, né, vem a tal da obrigatoriedade da chefia de departamento. Todo mundo passa por isso, né, porque a gente que é docente, eu falo, que se a gente gostasse muito de administração, a gente teria que fazer administração, não fazer licenciatura, né? Mas faz parte, a gente, na verdade, a universidade, nós mesmos nos gerenciamos, então nós precisamos colaborar, né? Então, todos nós temos que colaborar com o departamento. Então, chegou a hora da minha vez, né, de colaborar, ser chefe de departamento. Então, era mais um trabalho, lá vou eu fazer esse trabalho, daí eu me desligo um pouco de São Carlos, que realmente ficava muito difícil de ficar viajando, e fico lá na chefia do departamento. Nesse meio tempo, já tínhamos um projeto bem grande pela Unesp mesmo, financiado pelo PNUD, professora Adriana Chaves, inclusive, que coordenou aqui em Bauru, que precisou chamar praticamente os docentes todos da Faculdade de Ciências, que era para trabalhar, né, aperfeiçoar os professores da rede básica. Então, chamado todo mundo e nós passamos por um curso, né? Nós passamos por um curso, nos aperfeiçoamos também para poder estar passando para os outros professores. Inclusive escrevi até material na época, tudo. E concomitantemente a esse projeto, a professora Lair Queiroz, da educação, ela me traz uma professora, fala, Mara, essa professora quer muito fazer um mestrado, ela tem muita bagagem e tal. Foi minha primeira orientanda de mestrado na pós-graduação aqui da Educação para a Ciência, professora Celinha Borgo. E aí nós conversamos, tal, e ela me trouxe a ideia do que ela queria trabalhar, achei bastante interessante, ia ao encontro do que a gente estava vendo ali naquela formação, né, desse projeto grande que era gerenciado pelo núcleo de ensino até. E aí eu falo, vamos lá, vou te orientar. Mas você vai me orientar também, porque você vai ser a minha primeira na área de educação, né? Nós vamos trabalhar junto. A Lair Costa, né, falou, estou com vocês também, pode contar comigo. Ela já estava fazendo o mestrado em educação em Rio Claro, né, da Unesp, que na educação matemática, que era um curso pioneiro, que estava muito bem cotado, com ideias maravilhosas, de vanguarda, né? E muitos professores nossos aqui do departamento foram para Rio Claro, porque uma coisa é uma realidade, a Faculdade de Ciências teve sempre vocação na formação do professor. Essa é a vocação da Faculdade de Ciências. A gente vê até hoje, né? Até hoje ela tem essa vocação na formação de professores e tendo em vista, inclusive, nós temos 2 cursos, né, de pós-graduação na área de formação, né? Que é a Educação para a Ciência e o Docência, né? Então, muitos colegas do departamento de matemática, e no caso a Laíra era o departamento de educação, mas ela atendia as práticas de ensino, didáticas e matemática, foram para Rio Claro fazer o seu mestrado. E aí então participamos desse projeto, né, grande da Faculdade de Ciências, trabalhamos com um professor. Eu lembro que a gente chegava em sala de aula e tinha professores que viravam as costas para nós, meio assim, em tom de protesto, né, questão de salário, essas coisas todas, né, e eu
E as crianças que iam para a escola diziam que eles não conseguiam mais trabalhar com as crianças, né? Porque essas crianças eram socialmente difíceis de trabalhar, porque tal. Eu lembro que eu tinha uma frase que eu dizia assim para elas: olha, gente, é o seguinte, vamos supor que a gente não queira mais trabalhar com essas crianças, porque essas crianças não aprendem, tem problemas na casa, então vamos tirar essas crianças da escola, tá? Vamos de novo tornar a escola para crianças da elite, tá? Vai diminuir classes, bastante classes, vai. E o trabalho de vocês, como vai ficar? Vai ter trabalho para todo mundo? Eu sei que com essa minha fala, de alguma forma, eu chacoalhava os professores, eu sei que elas acabavam virando e participando e gostando até do curso, né? Isso é uma experiência bastante interessante que eu tive. Bom, depois desse projeto, então eu estava na chefia ainda, veio até a mim o edital da FAPESP, que era o Pró-Ciências. Então, o governo muito preocupado, né, com as questões da formação do professor para trabalhar no ensino médio, ele cria esse programa, esse projeto, que se tornou um programa depois. E aí, então, eu chamei, o que eu faço? Eu pego, só eu na época estava, eu e acho que mais uma colega, não lembro bem, tínhamos doutorado na época. Então, chamei o pessoal que estava já em Rio Claro, na área de educação matemática, e chamei-os para participar desse projeto. Na verdade, nós abrimos, 3 frentes, né? Na área de computação, chamei colegas também que tinham mais familiaridade com a área de computação, porque era necessário o professor de matemática aprender. A frente também da formação em si, dos conteúdos matemáticos mesmo, né? E a frente da formação do professor, né? Que aí o pessoal da área de educação matemática contribuiu muito nessa área. E fizemos um time aí muito bom, professor Geraldo Bergamo, professora Adil Poloni, do Departamento de Matemática, professora Lair Queiroz Cos, da Educação, o professor Hércules, do Departamento de Matemática, ajudando na área de computação, o professor Mauri, hoje já aposentado também trabalhando com a gente na área da computação. A professora Regina também, que estava, me esqueci o sobrenome dela, que estava já em Rio Claro. Fizemos um time assim maravilhoso e foi um trabalho muito bom, né? Com o financiamento da FAPESP, atendemos muitos professores de Bauru e região e trabalhamos durante uns anos com esse Pró-Ciências. E eu digo que aí eu fiz um doutorado não acadêmico, porque como coordenadora eu tinha que conversar com os professores. E aí eu tinha que conhecer a linguagem que eles estavam falando. Como eu disse, eles estavam lá em Rio Claro, na educação matemática, era um curso de vanguarda. E eu tinha que aprender, eu tinha para conversar com eles. E aí eu lembro que a professora Lair me passou muita bibliografia e foi uma coisa bastante boa na minha carreira. E de lá eu fui mordida com a mosquinha da educação e não saí mais. Esqueci a matemática. Os colegas de São Carlos até brincam. Cadê a Mara Matemática? Falei assim, esqueceu, esqueci, tá lá, em algum canto, né? E aí nós vamos fazendo muitos projetos. Logo depois tivemos também um chamamento do MEC para um projeto de formação de um centro de educação continuada. Na época, o diretor era o professor Misael, e ele chama, então, os professores que estão ligados à pós-graduação em Educação para a Ciência. Então, ele chama o professor Nardi, o professor Nelson, então, a fazer um projeto para atender aquele edital, né? Esse edital vai para todos os campos da Unesp, né? Então, outros campos também atenderam esse edital, como campos de Rio Claro. E, no fim, a Unesp é agraciada com um centro de formação continuada em Educação Matemática, Ciência e Ambiente, que é o CECENCA, né? Com 3 polos, o polo de Bauru, o polo de Rio Claro e o polo de EAD.
E a gente começa a trabalhar e a gente atende aí mais ou menos 15 mil professores, né? Com o SESENCA. E um ano depois, que foi em 2004, que foi criado o SESENCA, o governo federal, isso era o governo federal, o MEC, né, lança o programa Pró-Letramento na área de matemática e linguagem. E pede para os centros de formação continuada gerenciar esse programa. Porque os centros de formação, que foi o primeiro projeto em 2004, foram formados 20 centros no país, várias universidades. A ideia do governo federal na época era formar uma rede de formação continuada. Então foram criados 20 centros. 5 centros na área de matemática, ciência e ambiente, 5 centros na área de linguagem, acho que mais 4 ou 5 na área de estudos sociais, gestão, avaliação. Então foram criados 20 centros, né? E aí ele pede aos centros de educação matemática e linguagem para gerenciarem o pró-letramento. Então nós ficamos com a gerência do pró-letramento em matemática. O primeiro trabalho que nós tivemos foi ir para Piauí. Não, o primeiro, na verdade, foi confeccionar o material didático. Então, um dos fascículos dessa coleção é de minha autoria, que é de grandezas e medidas. Eram 5 centros, foram dados 2 fascículos para cada centro. Então, o professor Rômulo escreve sobre fração, eu escrevo sobre grandezas e medidas. O professor Rômulo de Rio Claro. Aí, nós fomos primeiro, assim, trabalho de extensão, vamos chamar assim, fomos a Piauí ministrar o curso, né? Foi uma experiência riquíssima, riquíssima, né? Sair do estado de São Paulo, que a gente estava acostumado, e ir num estado tão diferente do nosso. Foi uma coisa muito, muito gratificante e lá chegando encontramos pessoas muito interessadas e foi um curso muito bom. O Piauí, ele tinha já, e a gente sabe que ele tem vários, vamos dizer assim, alunos, né, que se dedicam, depois que participam da Olimpíada, da matemática, que se saem bem. O Piauí é um país, é um estado realmente que se sai bem nas Olimpíadas. E o que a gente percebeu realmente, que nós tínhamos lá a entrada do INPA, que era o Instituto Matemática Pura Aplicada do Rio de Janeiro. Mas a questão da formação dos professores não tinha nenhum projeto, nada, não tinha nenhuma atuação. Então, acho que nossa contribuição foi bastante favorável nesse sentido. E esse curso era pelo SESENCA ou pelo pró-letramento, esse no Piauí? No Piauí foi o pró-letramento. Pró-letramento. No SESENCA foi oferecido algum curso pelo centro para professores da Sim, região? nós atendemos em torno de 15 mil professores com o SESENCA. Porque o que ocorreu? O que o MEC imaginava, né? Que as secretarias de educação viriam procurar as universidades, né? E com o Fundeb, com o dinheiro do Fundeb, né? Mas não aconteceu. Então, porque a gente, quando eu dizia, os professores não entendiam muito bem, eu dizia, olha, a Unesp, a verba que ela vem para ela tem que gastar na graduação, né? Toda formação fora da universidade, formação continuada, curso de aperfeiçoamento, toda essa extensão tem que ser outro tipo de verba, não da Unesp. Mas as secretarias não nos procuraram. E a gente tinha uma verba, então, do MEC. Enquanto a gente teve essa verba do MEC no SESENCA, a gente ia dar os cursos. A secretaria chamava, a gente podia dar os cursos com essa verba, né? Mas depois não houve, e a gente sabia alguma coisinha, que as verbas do Fundeb eram usadas em outras rubricas também que eles tinham necessidade e tal. Então, no fim, esse programa não foi muito para frente. Agora, o pró-letramento, que foi dado para o SESENCA gerenciar, ele tinha verbas próprias para ele. Então, todo o estado que a gente ia, toda a Secretaria de Educação que a gente ia com a verba do Ministério da Educação.
Então não tinha custo para as secretarias. Então foi um programa que durou 10 anos por conta disso. Né? E aí vocês foram para o letramento, só atenderam o Piauí ou também atenderam outras regiões? Então, a ideia primeira era atender o Nordeste. Então cada centro de cada universidade foi no estado, nós fomos designados para o Piauí. Mas depois todas as secretarias queriam, que viram que era uma maravilha de curso, né? Todos queriam. E aí aconteceu até de chamar outras universidades a participar do pró-letramento. Aí nós fomos designados para o estado de São Paulo e para o estado do Amazonas. Eram cursos para professores que trabalhavam de 1º ao 5º ano. A ideia do MEC era realmente focar nessa faixa de escolaridade. E nesse momento, então, o professor Romuald se desliga do pró-letramento e aí a gente assume a coordenação tanto de São Paulo como do Amazonas, junto com o professor Nelson Pirola, sempre trabalhamos junto, né? E a gente assume, então, a coordenação desses 2 estados. E foi, então, uma experiência, assim, grande, enriquecedora, inclusive tivemos trabalhos publicados, né? Que eu acho que a educação se alimenta muito da extensão e a extensão se alimenta muito das pesquisas em educação, né? É uma mão de dupla, né? E porque nós estamos aqui em São Paulo, o estado mais rico da União, né? Com material didático, professores, toda a formulação do curso, né? Igualzinho, indo para o Amazonas, um estado tão diferente do nosso, né? E a gente pôde perceber, como a gente já tinha noção disso em outros trabalhos de outros educadores, que as dificuldades eram as mesmas, tanto lá quanto aqui, sempre quando começava a trabalhar frações, números decimais, até o professor tinha dificuldade, né, nessa parte, né? Então a gente constatou em 2 estados distintos, coisa que a gente até sabia, né? E realmente pudemos constatar de novo essa dificuldade que tem mesmo na matemática, né? E nessa época, a gente também, um pouco para frente, né? Nós coordenamos também o de linguagem, porque daí o Ministério viu que tinha tantas secretarias interessadas que ele achou interessante a universidade que estava já trabalhando com, por exemplo, matemática, trabalhasse também com a linguagem, né? E aí nós formamos também um grupo aqui de linguagem, a professora Rosa Manzoni, que coordenou o Departamento de Educação aqui. Então nós íamos dar o curso nas 2 frentes, tanto matemática como linguagem, né? E assim nós atendemos mais ou menos uns 35 mil professores, porque o curso era replicado, né? A gente recebia os tutores, que eram professores designados por cada secretaria, né, do município, vinham até nós dávamos o curso e eles voltavam aos seus municípios e replicavam o curso, e aí nos informavam por via de relatório, tudo, né? Como a gente acompanhava, fazia todo esse acompanhamento. E nesse momento nós tivemos auxílio dos nossos alunos da graduação, né, com bolsa, né? Trabalhavam com a gente porque a gente tinha que dar conta de um número grande de professores, fazer toda a lista de presença, né? Conferir toda a lista de presença, toda a documentação que eles mandavam, os relatórios, os portfólios que eles faziam, né? Então nós tínhamos que estar vendo tudo isso. Muito bem, 2 grandes projetos aí, né, que você participou, coordenou também, e outros projetos e materiais que você produziu, né? Você falou que produziu um material lá atrás, né? E depois, como é que foi isso ao longo desses projetos todos? Então, eu acho interessante falar sobre a questão da avaliação que surgiu com esse trabalho do SESENCA, mas antes, porém, vamos terminar a questão dos projetos. Nós tivemos também, uma época, nós trabalhamos com o Teia do Saber, que é um projeto da Secretaria, foi um projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para o ensino médio também, e ensino fundamental 2, mas nós fizemos uma parceria com o campus de Itapeva.
Certo. Foi lá que a gente desenvolveu o curso. E quanto também trabalhamos com a Pedagogia Cidadã, que foi um projeto da universidade, da Unesp, que era fornecer a pedagogia para professores já em atividade, já atuando, né? E nós participamos, inclusive escrevemos, né, participamos da elaboração do livro de Educação Matemática, junto com o professor Nelson. Então, coordenamos esse livro e também temos capítulos escritos, né? Participamos da Univesp, também da pedagogia da Univesp e vários outros projetos, né? Mas o que, sim, me chama mais atenção, que é o proletramento, porque da participação nossa no proletramento, nós fomos chamados também a trabalhar com o INEP, né? Instituto Nacional de Pesquisas, né? Educação e Pesquisas. E nós fizemos um trabalho muito interessante lá, que foi o desenvolvimento da Provinha Brasil. A Provinha Brasil é uma avaliação que fica nas mãos do professor do ensino fundamental 1, né, os anos iniciais da escolaridade, que ele aplica quando ele acha necessário. Geralmente a gente indica que ele aplique no início do ano, que ele trabalhe com os alunos, depois aplique no final do ano, para ele ver como é que foi o desenvolvimento dos alunos, né? Então, a gente fez toda a matriz toda a fundamentação teórica e metodológica da Provinha Brasil, toda a matriz de referência dessa provinha, dessa prova, dessa avaliação. Também fizemos os itens de avaliação, os cadernos de avaliação, toda a informação para o professor, né, os conteúdos pedagógicos para o professor, como ele trabalhar com essa Provinha Brasil. Foi um trabalho maravilhoso que nós participamos e junto, sim, com os outros centros de formação continuada, que tínhamos um centro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outro centro que participou foi o Centro da Federal do Pará, nós de Bauru, e acho que acabamos ficando em 3, o Espírito Santo também tinha seu centro, mas acabou não participando. E nós íamos então todo mês a Brasília, no INEP, trabalharmos a Provinha Brasil. Antes, porém, nós fizemos também a ANA, que seria a Avaliação Nacional de Alfabetização, onde nós fizemos também toda a fundamentação teórica, toda a matriz de referência, né? Então, sempre focando nesses anos iniciais, né? Que na época o governo tinha muito interesse de trabalhar. E por conta dessa experiência nossa em avaliação, nós também atendemos outros centros de formação, de avaliação. No caso, por exemplo, o CAED, que é um centro de avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós fizemos vários trabalhos para esse centro na área de avaliação. E como a gente estava trabalhando na avaliação, a gente queria registrar essas coisas e fomentar a discussão nessa área, né? Aí nós criamos o CONAV, Congresso Nacional de Avaliação, aqui na Faculdade de Ciências, né? E onde nós recebemos educadores do Brasil inteiro na área de avaliação, inclusive internacional também, inclusive o presidente do INEP na época, né? Que era uma pessoa da área da educação, né? Ele não era só um gestor, ele tinha formação acadêmica, né? Nós gerenciamos, coordenamos junto com o professor Nelson 3 CONAVs, depois eu me aposento, né? Eles continuam. Então o CONAV ele aconteceu até o final de 2018, ele finalizou no governo, na mudança do governo em 2019, do governo federal, né? E agora ele tá paradinho ainda, não sei como é que vai continuar. Mas foi uma época assim que a gente pôde desenvolver vários trabalhos, tanto participando de congressos, como material didático,
bem como livros, né? O proletramento, além do livro, do conteúdo específico que a gente fez de grandes medidas, nós elaboramos um livro sobre o proletramento, né? Tanto de matemática como linguagem, e foi uma época muito rica de trabalho para faculdades, para nosso grupo e para a Faculdade de Ciências, né? Nós elevamos a Faculdade de Ciências por todo o Brasil, né? Nossa, muito bom. E você falou que você foi chefe de departamento, foi só uma vez, e depois você foi coordenadora de curso? Pois é. Desenvolveu alguma outra atividade administrativa? Sim, lógico. Lógico, daí veio, a gente faz a parte administrativa, né? Devolve para o departamento esse trabalho, e depois vai fazer o que gosta. Coordenar o curso era o que eu gostava, né? Foi maravilhoso. Eu coordenei por 2 gestões e meia, né? E se pudesse, ficava mais. Mas lógico que tem que sempre estar alterando aí a gestão, porque senão a coisa fica viciada, né? E inclusive, até um pouquinho antes, quando eu passei a coordenar o curso, nós fizemos o projeto didático-pedagógico do curso, do nosso curso, político-pedagógico do nosso curso, do novo curso. Como eu disse para vocês, nós tínhamos habilitação em matemática. Quando vem a Unesp, nós voltamos à licenciatura em matemática, porque no conselho, nós passamos a atender o conselho estadual, e o conselho estadual permitia, né, na verdade, era por causa da soberania das universidades, das 3 universidades paulistas. Então, nós pudemos voltar ao curso de licenciatura em matemática. E aí a gente senta numa mesa, né, eu participo junto com o professor Geraldo Bergamo, e aí nós formulamos o projeto político-pedagógico do curso, que está, acho que em vigor até hoje, né? E na minha coordenação, então, eu pude implementar, de fato, esse projeto, né? E foi muito gratificante, como sempre, né? Você vê, porque é um projeto de vanguarda, né? Projeto que prioriza não só a matemática, como também a formação do professor, as disciplinas pedagógicas, né? Então, é um projeto realmente que valeu a pena trabalhar com ele, né? Então, eu fico aí 2 gestões e meia, quase. Essa meia foi por conta de acertos, assim mesmo no departamento, de quem poderia estar assumindo, então levou um tempo mais. E eu coordenei também o núcleo de ensino da FC, porque, na verdade, os núcleos de ensino, geralmente, não que há uma obrigatoriedade, mas geralmente o coordenador fica alocado no departamento de educação do campus, né? Mas na época, até por conta da formação, das pessoas estavam preocupadas com as suas formações e era exigido, né? O departamento de educação não consegue dar conta dessa coordenação. E como eu já trabalhava, eu nunca parei, na verdade, de fazer meus projetos no núcleo de ensino, né? Mesmo com projetos maiores, eu sempre tinha o meu projetinho no núcleo de ensino para atender os meus alunos da licenciatura, com bolsa e tal, e também a escola básica, né? E aí, então, tive 2 gestões coordenando o núcleo de ensino da Faculdade de Ciências, né? Aí, quando o departamento de educação estava melhor estruturado, eles vêm até mim, perguntam se tinha problema. Não pode voltar a ser da educação, sem problema algum. Então, na parte administrativa, seria isso. Nós fizemos também, acho interessante colocar muitas excursões didáticos-pedagógicas, levamos alunos para participar de congressos, fora aqui de Bauru, em São Paulo, mesmo no país, e nós levamos então um grupo, que eu acho assim uma coisa extremamente interessante para a Faculdade de Ciências, e nós participamos do primeiro Fórum Social Mundial, que aconteceu em Porto Alegre, do qual você participou junto, que você era aluna nossa da matemática. E esse Fórum Social, ele foi criado para se contrapor ao Fórum Econômico, que acontece todo ano, né? E o primeiro foi o Movimento Mundial, aconteceu em Porto Alegre. E nós, então, montamos um grupo de alunos, fomos apoiados pela ProEx,
né? E levamos esse grupo de alunos lá. E não foi só o curso de licenciatura em matemática, nós levamos alunos da psicologia, todos que tinham interesse, né? Psicologia, pedagogia e também alguns cursos da FAAC, que é o jornalismo e comunicação. E eu lembro que nós levamos uma pedra, era pedido que cada grupo que participasse levasse uma escultura, uma pedra, para se formar um grande monumento em homenagem àquele primeiro fórum. E nós levamos uma pedra com o nome da universidade, Unesp e tal, e fizemos toda a nossa participação em oficinas, acompanhamento das palestras, e depois voltamos, fizemos relatório, integramos a PROEX, entregamos à diretoria da FC, foi um trabalho bastante interessante. Nós voltamos depois de 2 anos também no 3º Fórum Social Mundial, e depois o fórum não aconteceu mais no Brasil, ele foi para outros países do mundo, aí dificultou um pouco a nossa ida. Me parece que ele voltou agora a acontecer novamente no Brasil, mas ele está indo em vários outros países, né? E concomitantemente ao Fórum Social em Porto Alegre, acontecia o Fórum Mundial da Educação. Então a gente participava, na verdade, de 2 eventos. Foi uma semana de trabalhos intensos também, mas bem gratificantes. Professora, muito bom te ouvir, né, essas sua trajetória, as contribuições para a Faculdade de Ciências. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, ou que você não lembrou e que você gostaria de falar? Então, eu lembro que você me deu algumas perguntas para olhar, né? O que eu posso dizer da FC, né? O que foi planejado, o que aconteceu? Eu acho que nada foi planejado assim, em termos assim, vamos sentar e pensar. Mas eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Como a Faculdade de Ciências teve sempre, por vocação, a formação de professores, né? Não foi à toa que nós temos hoje 2 cursos de pós-graduação na área. Então eu penso que aconteceu o que a gente já havia trabalhado, já estava trabalhando, né? E desencadeou então nesses cursos maravilhosos de pós-graduação que a gente tem, né? Por que aconteceu isso? Eu creio que aconteceu por causa da garra dos professores, né? Das direções, dos diretores também, dos dirigentes nossos, né? E também dos nossos funcionários, que sempre nos ajudaram, porque na época que nós trabalhamos com o CESEM, que é o letramento, nós precisamos muito dos nossos funcionários, porque era um acúmulo de trabalho, vinha verbas muito grandes, né? Então os funcionários tinham que dar conta de tudo isso, compra de material, e nós tínhamos que sair de Bauru em excursão para dar curso em outros lugares, então tinha que ver transporte, tudo. Então a gente contou também com os funcionários, trabalharam bastante junto com a gente. Então eu penso que a FC, o grande capital que a FC tem é mesmo o capital humano, né? Que foi com que nós conseguimos essa FC tão maravilhosa que nós temos hoje. Muito bom. Já é um tom de mensagem, mas você quer deixar uma mensagem, né, para nós da FC, para nós que vamos te ouvir, né? A mensagem é: continuem a trabalhar com a formação de professores, tanto a formação de novos, como aqueles que já estão, no aperfeiçoamento do que já estão, porque é a educação que vai mover, que move o Brasil, que move o mundo. Então precisamos sempre pensar na docência. E como eu disse, foi a vocação, desde que eu entrei eu percebi isso, né, que era a grande vocação da Faculdade de Ciências. Já tinham quase todas as licenciaturas, hoje tem todas, né? E agora com os cursos de pós-graduação, então que continue nessa trajetória.